noites traiçoeiras. Muito bem, mas alguns dias atrás nós estávamos aqui numa quarta-feira, se não me engano faz 10 dias, quarta-feira, semana retrasada, o pastor Eliseu usando da sua palavra. Aliás, eu ia começar a falar, ele chegou. Eu falei, não, presidente, eu não posso passar na frente, né, Otto? Mas ele falou assim, ele falou algumas coisas e me chamou a atenção uma definição que ele usou da palavra evangelho, um conceito. Aliás, duas, né? Ele falou, estava discorrendo sobre o evangelho das gentilezas, que é pregado pela maioria esmagadora de todas as igrejas, principalmente evangélicas. Mas também ele falou do evangelho da correção, que a gente olha um pouco torto, fica meio... Mas é assim mesmo, isso é fato. Nós nos apaixonamos, nós nos aproximamos pelo amor que o evangelho nos oferece, pela gentileza que ele nos oferece. Isso é verdade. Mas também é verdade que muitas vezes ficamos incomodados pelo evangelho da correção. Verdades que são ditas a nós, puxões de orelha que são feitos a nós, e a gente fica incomodado. Às vezes a gente sai até irritado da igreja. Tinha que falar isso hoje? Pois bem, por que eu lembrei desse fato? Nós usamos desse momento aqui para falarmos mensagens exortativas, como escutamos ontem. A guerra vencida, perdida, a guerra perdida. Mensagem que nos traz algum alerta, alguma coisa que chama a atenção da gente, algum desvios. Mas também nós usamos desse espaço aqui para falarmos mensagens motivacionais, mensagens de fé, de esperança, salvação. E tanto uma quanto outra, ambas servem para o nosso crescimento espiritual. Ambas, nosso crescimento. Mas se for uma mensagem exortativa, como nós temos a recebido? Nós concordamos ou discordamos? Incomoda ou não? Como temos recebido essas mensagens? Dependendo do momento de nossas vidas, é claro. É muito gratificante você receber mensagens de esperança, motivacional. Dependendo do momento de nossas vidas, também é muito importante termos um alerta, um aviso, um cuidado. Mas, reiterando, ambas são importantes. O que vocês que estão aqui presentes, vocês que nos assistem aí na rede social, o que vocês querem ouvir essa noite? Vocês querem ouvir uma mensagem exortativa ou uma mensagem de fé e de esperança? Talvez tenhamos os dois desejos. Mas o que eu quero falar para a igreja essa noite, para vocês todos que nos assistem, eu quero falar o que eu tenho aprendido. Tem feito parte da minha vida. Que é indispensável e a necessária presença de Deus em nossas vidas. E esse processo de aprendizagem é contínuo. Ele só vai terminar quando eu dormir no Senhor ou quando Jesus voltar. Eu espero que chegando esse dia, eu tenha aprendido e assimilado muitas coisas. Eu espero assim que seja com você também. Esse processo de aprendizagem vai ser para o resto das nossas vidas. Nas nossas vidas, nós temos alguns prazeres e satisfações. Algumas necessárias, outras nem tanto. Mas nós temos algumas coisas que nos satisfazem, prazeres. Por exemplo, gostamos de comer bem. Aliás, modéstia à parte, a minha secretária faz comida muito bem, né? Ela cozinha muito bem. Gostamos de comer bem, gostamos de passear, gostamos de cultuar a Deus. Alguns gostam de fazer caminhada. Alguns gostam de academia, né, Beatriz?
Masoquismo puro. Gostam, prazeres, satisfações inerentes às nossas vidas. Mas tem uma coisa que é muito necessária, que além de ser prazeroso, é necessário, como comer e beber. Eu estou falando da questão de dormir. O nosso corpo físico precisa de um tempo necessário de descanso para renovar as nossas forças. Especialistas dizem que em torno de 8 horas por dia é o ideal. Alguns extrapolam isso, outros nem tanto. O Augusto já olhou para a Mariana lá. Mariana, você não é assim. Eu, por exemplo, eu durmo 6, 7 horas por noite. Alguns dias mais, outros menos. Mas a minha média é 6, 7 horas. Mas gosto de tirar minha pestana após o almoço. Tem gente que não gosta. Meia horinha, 40 minutos após o almoço, eu adoro isso. Mas tem gente que não suporta. Dormir, diz que estraga um dia. Eu tenho um sono muito leve. Qualquer coisinha, qualquer barulho, tenho um sono muito leve. Eu acordo. Tem gente que quando Jesus vier, vai ter que mandar um anjo exclusivamente para acordar. É vivo, né? Claro. Tem gente que pode cair o mundo. Tem uma pessoa, quando eu vou trabalhar, ela gosta tanto de dormir, eu chego na empresa, ela fala assim, me liga. Eu ligo, é sempre a mesma resposta, 10 minutinhos. E dorme 10 minutinhos. Eu não sei como consegue. Eu acordo, eu tenho que levantar da cama. Eu não suporto isso. Entendeu? Tenho um sono muito leve. Mas dormir bem, particularmente para mim, é dormir à noite. Dormir à noite. E fato é que não há como recuperar sonos perdidos. Se você teve uma noite mal dormida, você não vai recuperá-la. Você pode ter certeza disso. O dia seguinte vai ser difícil. Você pode até tirar um cochilo. Mas recuperar as forças totalmente só na outra noite. Mas aquela noite que passou, você perdeu. Você não recupera seu sono. E quando passamos noites mal dormidas, parece que as coisas não funcionam, né? No outro dia, nós ficamos patinando, nós ficamos preguiçosos, até negligentes. Parece que as coisas não vão, fica patinando, não fluem. Qual foi sua noite mais traiçoeira? Qual foi a sua noite mais comprida, mais longa, mais difícil? Ah, mas as noites não têm a mesma duração? Tem. Em determinada época do ano, no inverno as noites são mais longas, no verão as noites mais curtas. Mas qual foi a sua noite mais longa? A sua noite mais traiçoeira? Você se lembra? Aquela noite assim que foi interminável para você. Parecia que durou 24 horas. Você já teve uma noite assim? Você já passou por um momento assim? Hoje eu mudei um pouco, graças a Deus. Mas quando havia expectativa de alguma coisa no outro dia, seja ela boa ou ruim, eu não dormia à noite. Sabe, hoje é domingo. Eu tinha uma tal de síndrome do Fantástico. Isso é verdade. Estava a música do Fantástico, eu lembrava que era segunda-feira no outro dia. Isso. Deus me curou, graças a Deus. Glória a Deus por isso. Mas vamos trabalhar com alguns exemplos. Quantas horas dura uma noite que antecede o resultado de um exame médico? Você fez alguma bateria de exames, você que detectou algum problema e você fez aquele monte de exames. Quantas horas dura aquela noite antecedente a você saber o resultado? Você vive aquele momento de expectativa, que se é alguma coisa grave, se não é, você fica tenso. Muitas vezes você perde o sono.
Quantas horas tem, por exemplo, você jovem que vai prestar vestibular, quantas horas tem a noite que antecede o dia do vestibular? Você fica ansioso. Muitas pessoas têm que tomar um relaxante, um tranquilizante aí para dormir à noite. Vou falar para os casados agora. Quantas horas teve a noite anterior ao seu casamento? Eu nem vou perguntar se foi expectativa boa ou ruim. Para mim, nossa, foi legal, né, amor? Estou indo bem, estou indo bem. Pela graça e misericórdia de Deus, eu nunca fiquei internado numa UTI. Ô Zico, quanto demora um dia numa UTI? Uma noite na UTI? Consciente, é claro. 1 ano. Ezequiel é uma testemunha aqui. Eu já conversei com pessoas que, conscientes, no leito hospitalar, na UTI, disse que ele olhava o relógio, havia um relógio bem na frente dela, e escutando aquele bip dos aparelhos lá, assim, dia e noite se fundem. Você não tem noção. Relato do Ezequiel, 1 dia vale 1 ano numa UTI. É totalmente desagradável. São horas infindáveis. Quantas horas tem a noite que passamos ao lado de um ente querido que se foi, ou mesmo fazendo companhia aos familiares daquele ente querido? Quantas horas tem? A gente passa momentos difíceis, relembrando emoção, é um momento reflexivo, momento de choro, de lamentação. Quantas horas tem essa noite que você passa num velório? E aquelas horas antecedentes ao sepultamento, horas terríveis. Eu e você com certeza já passamos momentos assim, noites dolorosas, noites reflexivas, noites difíceis, noites dignas de serem esquecidas. Mas isso não é privilégio somente meu e seu. O grande personagem da Bíblia, o Salvador do mundo, passou por uma noite assim. Evangelho de Marcos, capítulo 14. Aqui fala a passagem de Jesus no Getsêmani. A partir do verso 32, Marcos 14, a partir do verso 32. Olha o que diz aqui a palavra de Deus. Então foram a um lugar chamado Getsêmani. Ali Jesus disse aos seus discípulos: sentem-se aqui enquanto eu vou orar. E levando consigo Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. E lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Passa de mim esse cálice. Porém, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. E voltando, achou-os dormindo e disse a Pedro: Simão, você está dormindo? Não conseguiu vigiar nem 1 hora? Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se de novo, orou, repetindo as mesmas palavras. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os olhos deles estavam pesados, e não sabiam o que lhe responder. E quando voltou pela 3ª vez, Jesus lhes disse: vocês ainda estão dormindo e descansando. Basta. Chegou a hora. O Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levanta-se, vamos embora. Eis que o traidor se aproxima. Misericórdia. O texto aqui lido nos relata sobre a noite que antecedeu a prisão de Jesus. Uma noite difícil para Jesus. Aqui fala no verso 33 que ele estava com grande tristeza e aflição. Jesus fala com essas próprias palavras. E aquela noite para Jesus não foi nada fácil. Nós estamos falando do Salvador do mundo, do Filho unigênito de Deus. Uma noite que foi traiçoeira para ele. Aquela noite o deixou sofrer demais da conta. Aquela noite o fez sofrer demais da conta. Tanto que no verso 34 ele fala assim, que a angústia que ele estava sofrendo, o sofrimento dele era tão grande, era capaz de matá-lo.
Salvador no mundo. Uma noite que seria infindável. Uma noite com juízos e julgamentos injustos, ilegais para a época. Não poderia haver julgamentos naquele período noturno, mas teria que ser assim. Não dependia da vontade de Jesus, mas do Pai. O Evangelho de Lucas 22, 44 fala assim que aquele momento que ele orou, diz que corriam lágrimas de sangue do rosto dele. Olha o sofrimento de Jesus. Olha a angústia, a aflição que ele viveu o momento antes da sua prisão e consequente morte. Mas vamos tirar algumas lições aqui, se podemos assim falar, desse momento, dessa noite de Jesus. Algumas lições que a gente tem que aprender. Regra? Não. Mas a gente pode usá-la. Pode usá-la. Sentir angústias em dias de expectativa, isso é normal. Não há como fugir. E esses dias são inevitáveis. Essas noites, particularmente falando, mais especificamente falando, são inevitáveis. Por mais que a gente não queira, as mesmas nas nossas vidas, elas são inevitáveis. Elas vão aparecer. Não há como fugir delas. Não há como fugir. Ou você passou por uma, ou está passando, ou ainda vai passar. Estou sendo pessimista? Não. Estou sendo realista. Porque Jesus falou que no mundo as aflições ocorreriam. Está lá em João 16, 33. A expectativa por um dia, coisas boas ou ruins, essas noites de ansiedade ocorrerão na minha e na tua vida, não há como fugir delas. E elas são intermináveis e imprevisíveis. Ela não tem hora para chegar. Ela chega de repente. É a campainha que toca, é o telefone que vibra, é o telefone que toca, é o alarme que dispara, é a mensagem que chega no teu celular. Não há como, essas noites podem acontecer. Nos apanha de surpresa e vem justamente na hora que a gente menos espera. Vocês já ouviram falar, a doença tem hora para chegar? Não. Ela chega quando você menos espera. Os vales chegam de repente. Eles são imprevisíveis. Um dia está bonito, mas de repente ele pode virar uma tempestade. Há um hino nos brados de júbilo que relata isso. Cadê o Rafa? Rafa, você que é meu suplente no tenor? Descobri isso ontem, então o Rafa é meu suplente no tenor. Então eu vou cantar esse hino, pode? Não vou cantar, não estou brincando. Mas fala assim: bem de manhã, embora o céu sereno pareça um dia calmo anunciar. Agora ela esqueceu o resto. Vigia e ora, coração pequeno, um temporal pode abrigar. O temporal vem de repente. Embora o dia possa ser calmo e sereno, à noite pode vir alguma coisa terrível, de uma hora para outra. O profeta era Jeremias, numa linguagem mais objetiva, no capítulo 4, versículo 20, fala assim que uma desgraça vem atrás da outra. Que as cortinas podem ser rasgadas e as suas barracas destruídas. Vê lá, Jeremias 4, você vai ver. Um telefonema, uma mensagem, um diagnóstico médico, um acidente. Noite do dia 20 para 21 de novembro do ano de 1982. Era um sábado para domingo. Eu, na época, com 15 anos, eu já contei essa história alguma vez para a igreja. Época com 15 anos, chego da balada, né? Jovem, por volta de 2, 3 horas da manhã em casa e durmo. E o telefone toca. Aqueles telefones antigos que fazem um barulhão danado. E minha mãe tem um sono igual eu, mas estava eu, meu pai e minha mãe naquele dia. E ela não acordou, e eu tive que acordar por volta de 4 horas da manhã. Acordo, assustado, pego o telefone,
que você é, fulano de tal? Falou o nome do meu irmão. É meu irmão. Aqui é o delegado de polícia de Itajá, Goiás. Eu comunico e venho informar que o seu irmão faleceu esta madrugada. Acordo, entro no quarto do meu pai e da minha mãe, desesperado, falando para eles. Estava em Itajá, Goiás. Pertinho aqui. 300 e poucos quilômetros. Mas aí, como foi vítima de afogamento, tem todo um perícia, autópsia, e nós pedimos para não fazer autópsia lá, fazer aqui em Fernandópolis. Bom, resumindo, eu estava sozinho, meus irmãos todos estudavam fora. E aquele dia, pensa num dia difícil, a gente velava em casa, né? Pensa num dia difícil. Porque o corpo foi chegar somente no final da tarde do domingo. Agora imagine a noite. Uma noite interminável. O sepultamento foi somente no outro dia. Uma noite digna de ser esquecida. Mas não há como esquecer. Essas noites chegam de repente. E essas noites nos machucam muito. E quando acontece isso com a gente, a regra é: por quê? Por que comigo? Porque hoje, olha, como dito, se aconteceu com Jesus, por que não vai acontecer com nós? Se as noites traiçoeiras aconteceram com o Salvador do mundo, por que não conosco? Fato é que o pecado nos trouxe a morte. Fato é que o pecado nos trouxe sofrimento, nos trouxe angústia, nos trouxe doença. O profeta Eliseu, um dos maiores homens da Bíblia, um homem de Deus, morreu de uma doença, uma enfermidade mortal. O patriarca Jacó morreu de uma enfermidade também, está lá em Gênesis 40. Faltou fé para esses homens? Claro que não. Claro que não. Os cristãos passam por noites escuras, por noites traiçoeiras, tanto quanto qualquer outra pessoa do mundo. A Bíblia fala assim que tudo sucede igualmente a todos que estão debaixo do céu. O que sucede ao puro, sucede ao impuro. O que sucede ao justo, sucede ao injusto. O que sucede ao sacrifica, sucede ao que não sacrifica. Então nós estamos debaixo dessa lei. E a doença, a enfermidade, a derrota, a morte chega até nós. Mas há uma boa notícia. Nessas noites traiçoeiras, Jesus está do meu e do teu lado. A grande diferença do cristão é a presença de Jesus do nosso lado em todos esses momentos. Essas noites traiçoeiras podem até se tornar rotineiras nas suas vidas, estar sendo rotineiras na sua vida. Mas Jesus está ao teu lado para fazer suportar a cada uma delas. Nós temos que crer nessa palavra. Nós temos que confiar nessa palavra. O Salmos 30 fala assim que o choro dura uma noite, mas a alegria... Quantas noites você tem chorado? Quantas noites está sendo o seu choro? Não desanime. A alegria vem pela manhã, em nome de Jesus. Graças a Deus. O Senhor, nosso Deus, nos conforta com suas promessas. Nós temos que confiar nisso. Olha o que foi dito para Josué. Deus falou assim para Josué quando ele ia entrar lá na terra prometida. Ele falou: assim como fui com Moisés, serei contigo, ser forte e corajoso. E ele falou isso lá por mais 2 vezes. Está lá em Josué capítulo 1. Olha, você vai enfrentar dificuldades, mas seja forte e corajoso, porque eu estou contigo. Mateus 28:20, Jesus fala assim, ó: eu estarei com vocês até o fim dos dias, até a consumação dos fins dos dias, dos fins dos tempos. A presença de Jesus ao nosso lado é fato, é algo real, é algo verdadeiro, não é utopia.
é algo verdadeiro. Nós temos que crer nessa palavra. O salmista falava assim, ele tinha essa confiança, ele falava assim, no Salmo 23, versículo 4, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei, porque tu estás comigo. Deus está comigo, com você nos momentos dos vales, nas noites traiçoeiras. Nós temos que crer e viver essa palavra. Ele está sempre pronto a proteger a mim e a você em toda e qualquer circunstância. A grande questão é que nós não confiamos nisso muitas vezes. As noites são escuras, as noites são sombrias, muitas delas, e nos dá pavor, nos dá medo. Mas isso não pode ser maior que a nossa confiança em Deus. Isso não pode ser maior. Deus, Jesus Cristo, é muito maior que tudo isso. Glória a Deus. A carta de Hebreus, no capítulo 4, versículo 15, diz assim: o nosso grande sacerdote não é como aqueles que não são capazes de compreender as nossas fraquezas. Deus sabe das nossas fraquezas. Deus sabe onde nós precisamos de ajuda. E nas noites traiçoeiras, Ele quer estar ao nosso lado. Só depende de nós. Queremos a presença dEle. E nós temos, e da onde que vem essas noites traiçoeiras? Três lugares. 2 têm propósitos. Uma não. As noites traiçoeiras são de procedência maligna. E há propósito. O inimigo quer arma, ciladas, prepara armadilhas para tirar a mim e você, cristãos, do caminho de Deus. E nessas noites traiçoeiras, nessas noites longas, ele prega ciladas. Ele arma armadilhas com um propósito: roubar, matar e destruir. Essas noites traiçoeiras longas são provenientes de nós, seres humanos, de mim e de você. E não há propósito. São consequências das nossas irresponsabilidades. São consequências das nossas instabilidades. Por quê? Estamos longe da presença de Deus. E praticamos coisas que nos trazem grande prejuízo. Juízes 18:5 fala assim: consulta a Deus, para que saibamos se prosperará o caminho que levamos. Muitas vezes andamos segundo a nossa própria consciência. Sofremos as consequências. Não há propósito. A consequência da nossa irresponsabilidade. E as noites sombrias e traiçoeiras provêm de Deus também. Deus não quer fazer-nos sofrer. Isso é verdade, mas há um propósito também sobre isso. Vocês acham que Deus queria que o seu filho sofresse? Mas havia um propósito. Se não fosse todo aquele sofrimento daquela noite, antecipando a sua prisão, o seu julgamento e a sua morte, hoje nós não teríamos a oportunidade de salvação. Então, houve um propósito. Tanto é que Jesus falou: Senhor, se for possível, passe de mim esse cálice. Mas havia um propósito. E era necessário que isso acontecesse. As noites escuras vêm de Deus. Infelizmente. Essas noites podem servir para nos lapidar, para nós abrirmos os nossos olhos para alguma coisa que esteja acontecendo de errado em nossas vidas. Então há propósito. Mas Deus nos deu armas para enfrentar essas noites. E a principal delas, é a oração. É a oração. Olha o que Jesus fala aqui no texto de Marcos 14 que nós lemos. Verso 32 falou assim, sentem-se aqui enquanto eu vou orar.
Aí Jesus, do verso 35, fala que ele foi um pouco adiante, encostou o rosto no chão e pediu a Deus que, se possível, afastasse dele aquela hora de sofrimento. No 38 fala, vigiem e orem para que não sejam tentados. No 39 fala, Jesus foi outra vez e orou. Olhem que interessante o aprendizado aqui dessa passagem. A oração mudou alguma coisa da situação de Jesus? Não. Mas a oração fez com que ele suportasse aqueles momentos. A oração foi imprescindível naquele momento. A oração nem sempre muda a situação, mas capacita-nos a enfrentar a cada uma dessas noites. Graças a Deus. Aqueles 3 discípulos não ajudaram a Jesus. Eles não foram um bom exemplo para nós, não. Eles não ajudaram Jesus a orar. Não vigiaram. Eles não foram um bom exemplo. Jesus estava pedindo para que eles ficassem em espírito de oração até que ele se recolhia aí mais à frente, mas eles dormiam. O sono era mais pesado. Eles não se preocuparam com o que podia estar acontecendo. Há situações que pessoas precisarão de mim e de você nessas noites traiçoeiras, nessas noites escuras, para orar, para chorar junto, para vigiar. Talvez você não vai poder estar fisicamente, mas a tua presença de espírito em oração se fará muito necessária para confortar aquela pessoa. A oração de um justo, fala o que é a palavra de Deus, pode muito em seus efeitos. E a tua oração pode fazer as pessoas do outro lado a passar por essas noites traiçoeiras, a ajudar a pessoa a passar por essas noites traiçoeiras. E Jesus estava pedindo para aqueles 3 discípulos, somente para que o ajudasse a superar aqueles momentos, aquelas horas intermináveis daquela noite traiçoeira. Misericórdia. O que Deus deixa para nós essa noite, irmãos, é que Ele quer usar a mim e a você. Nós temos que ir ao encontro de pessoas que estão passando por noites traiçoeiras, para ajudá-las em oração, para ajudá-las a suportar, a enfrentar essas noites. Mas também Deus está falando que se você está passando por esse momento, dificuldade, se a tua noite está sendo muito difícil, muito complicada, peça ajuda. Peça ajuda. Você tem uma igreja que pode ajudar a te orar. Tem uma igreja que pode interceder em teu favor. Não tenha vergonha. Saiba que se você está sofrendo, há um corpo à sua volta que também está sofrendo. Então peça para Deus. Peça ajuda, peça auxílio, peça livramento do Senhor nosso Deus. Mas em todos os momentos, e outras pessoas estão passando, ou que nós estamos passando, a presença de Jesus se torna indispensável nas nossas vidas. Seja em noites tranquilas, seja em noites traiçoeiras.